Bom, primeiro, a Associação Brasileira de Energia Eólica ela está no âmbito de várias associações que existem no Brasil, na indústria, e no que se refere à energia elétrica, nós temos muitas associações que têm o papel de congregar os investidores. A Beólica ela tem uma característica particular, porque, além dela incorporar os investidores em parques eólicos, os empreendedores em energia eólica, nós também congregamos toda a cadeia produtiva da indústria de energia eólica, que envolve a indústria de equipamento, a indústria de suprimento, de periféricos e de serviços. Nós temos hoje 95 associados, e todos eles envolvidos com a cadeia produtiva de energia eólica. Primeiro, a questão básica do vento em movimento e esse deslocamento de ar nas regiões, e você poder aproveitar isso para geração de energia eólica. Então, você tem um deslocamento de ar em regiões de alta pressão para baixa pressão atmosférica, e essa influência, essa pressão, ela sofre influência de altura e de temperatura. E isso vai produzir uma força de vento que pode ser utilizado como fonte de geração de energia. Então, nós temos uma história com a eólica de moinhos de vento. Toda vez que se fala em energia eólica, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é um moinho de vento, porque, desde criança, a gente tem essa imagem, e essa imagem ela vem do século XVII e século XVIII. E, com o processo de revolução industrial, essa tecnologia foi naturalmente abandonada, e foi depois retomada já para geração de energia eólica. A energia eólica ela tem uma cronologia assim, de 1900, que está associada principalmente à questão dos moinhos, e depois, como disse bem o doutor Altino, na década de 70, os anos 70, trouxeram atenção para as fontes alternativas de energia. E, pensando essas fontes alternativas de energia, começou-se a repensar a própria geração de energia eólica, e que evoluiu a partir de lá da década de 70. Mas essa evolução ela é desenvolvida principalmente a partir dos países europeus e países americanos. O Brasil chegou um pouco mais tarde nesse processo. Aí eu tenho um exemplo de um gerador, é um aerogerador, não é um catavento, né? Nós falamos muito de o catavento. Na realidade, é um aerogerador. Então, as partes, as componentes do aerogerador, desde a fundação, a torre, as pás, e a parte mais complexa do aerogerador, que é a nacelle e o próprio gerador em si. Essa é basicamente a tecnologia, a composição da tecnologia do aerogerador, e isso é muito importante porque essa tecnologia tem sofrido uma revolução muito rápida nos últimos anos. E essa revolução é que tem permitido que a energia eólica se torne uma fonte competitiva e que tem se mostrado bastante competitiva no Brasil, justamente por essa revolução tecnológica. A energia, então, a partir do momento que você tem um aerogerador instalado, você tem o aproveitamento do vento, e esse aproveitamento gerando energia eólica. Então, esse é um sistema básico, típico, em que você tem aerogeradores e eles ligados a uma rede, a uma linha de transmissão. Então, a partir do momento que você capta a energia cinética e transforma essa energia cinética em energia, você transfere essa energia já para uma subestação e que vai compor uma linha de transmissão. Bom, como que é a história da energia eólica no Brasil? Nós temos uma cronologia breve de 1992 até 2012. O primeiro aerogerador instalado no Brasil foi em Fernando de Noronha, que, inclusive, o Daniel acabou de mencionar que foi descomissionado. Era um aerogerador de 75 kW. Bom, em 2001, lá está escrito 2011, mas é um equívoco, tá? Foi lançado o primeiro atlas do potencial eólico brasileiro. Foi feito um estudo no final da década de 90, e, em 2001, foi lançado pelo CEPEL o primeiro atlas eólico brasileiro. Esse atlas eólico identificou potenciais de geração eólica, principalmente nas regiões Nordeste e Sul do país. Naquela ocasião, o potencial foi calculado da ordem de 143 gigawatts de geração eólica. Vejam que a capacidade instalada de geração do Brasil, de todas as fontes que estão instaladas, é de 117 gigawatts.
Estou dizendo que lá em 2001 nós já tínhamos um potencial muito superior ao que nós temos agora de capacidade instalada. Em 2003, nós tínhamos algumas iniciativas no Nordeste do país, principalmente no Ceará, e tínhamos a ordem de 22 megawatts de capacidade instalada de energia eólica. Em 2004, quando foi lançado o primeiro programa de investimento, de incentivo às fontes alternativas de energia, aí sim é a fase da eólica no Brasil. O PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas, ele tinha por objetivo contratar 3.300 megawatts de energia, sendo que 1.100 para a fonte eólica, 1.100 para a fonte biomassa e 1.100 para PCHs. Foi realizado um processo de leilão, uma chamada pública no âmbito do Ministério de Minas e Energia. Naquela ocasião, o decreto foi regulamentado pela então ministra Dilma Rousseff. E, naquele momento, foi feito um leilão, e o leilão dizia o seguinte: vamos contratar 1.100 de cada fonte, mas, caso falte alguma fonte, nós podemos complementar com outra. E, naquela ocasião, foram contratados cerca de 1.400 megawatts de fonte eólica, porque as demais fontes não completaram. E, depois do PROINFA, nós temos um outro momento da eólica no Brasil, que é o momento competitivo, que é 2009, quando foi realizado o primeiro leilão de energia elétrica, já no ambiente de contratação regulada, no novo modelo do setor elétrico, onde foram vendidos cerca de 2 gigawatts de fonte eólica, mas agora sem incentivo, de maneira competitiva. Então, esse é o marco da entrada da energia eólica no modelo competitivo do Brasil. Aí eu tenho um exemplo de um aerogerador de 600 kW, conectado à rede, um parque eólico que está em Água Doce, Santa Catarina. Esse parque, veja que o aerogerador de 600 kW, hoje nós já estamos trabalhando com aerogeradores da ordem de 2 megawatts. Tá? Então, nós estamos bastante evoluídos. Esse Água Doce é resultado do PROINFA, é um projeto do PROINFA lá de 2004. E aí vocês podem perceber o quanto tem sido modificada a tecnologia. Esse é um outro exemplo também de um parque que nós temos muito orgulho, que é do PROINFA, que é o Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul. É o maior parque em termos de tamanho, de capacidade instalada, com 150 megawatts de capacidade instalada. Bom, vamos falar rapidamente da energia eólica no mundo. Em termos de capacidade instalada, o Brasil hoje é o 21º país do mundo em capacidade instalada. Naturalmente, porque, como eu disse, o Brasil começou a investir em energia eólica a partir de 2004, mas mais fortemente a partir de 2009. Os leilões de 2009 são na categoria de A-3, você contrata 3 anos antes. Então, tudo o que foi vendido em 2009 começou a ser construído e vai entrar em operação justamente agora, em 2012. Por isso que a nossa capacidade instalada, hoje, ainda está baixa, porque esses projetos ainda não entraram. Então, em termos de capacidade instalada, o país que domina é a China, vendo em segundo lugar os Estados Unidos. E a China também é o país que mais investe em energia eólica. A China coloca, por ano, 18 gigawatts de energia eólica. Tá? Bom, essa capacidade instalada mundial, esses dados de 2010, está mostrando que nós estamos da ordem de 200 gigawatts de capacidade instalada mundial. E sendo dominado pela China, naturalmente, depois Estados Unidos, Alemanha e Espanha e os demais países. Bom, o Brasil é o 16º país com maior capacidade eólica instalada no momento, mas em 2014 nós vamos ter 7 gigas instalados. Hoje nós estamos em operação com 1,4 gigawatts. Isso corresponde a 1,3% da nossa matriz elétrica. No final de 2014, nós vamos estar com 7 gigawatts instalados, e isso já vai corresponder a 5,3% da nossa matriz, e nós já vamos para a lista dos 10 primeiros países produtores de energia eólica, já no final de 2014, resultante dos leilões que foram realizados em 2011, 2009, 2010, 2011.
Então, aqui vocês veem como que a capacidade instalada tem crescido e está crescendo exponencialmente no Brasil, resultado dos leilões que foram realizados, principalmente a partir de 2009. Essa é uma outra forma de observar como que a eólica está se inserindo na matriz brasileira. E vocês vejam que, nesse dado de 2012, quando nós vemos efetivamente a entrada dos primeiros parques leiloados no leilão de 2009 e, subsequentemente, nos leilões de 2010 e 2011. Como eu disse, em 2004, do Proinfa, nós contratamos 1,4 gigawatts. A partir de 2009, ano a ano, nós contratamos da ordem de 2 gigawatts. Então, foram 2 gigas em 2009, 2 gigas em 2010, e em 2011 nós contratamos cerca de 2,9 gigawatts. A energia eólica no Brasil, em termos de oportunidades e falando do crescimento dessa fonte, não há dúvida de que há oportunidade para a energia eólica. Por quê? Primeiro, pelo nosso potencial. Eu disse para vocês que o nosso potencial lá de 2001 era da ordem de 143 gigawatts. Estudos recentes do CEPEL, que serão divulgados em breve, fizeram um novo mapa eólico, e o nosso novo mapa eólico mostra que o potencial de geração eólica no Brasil é de 300 gigawatts, e não mais de 143 gigawatts. Mas o que explica esse fator? Um dos fatores que mais explica esse aumento do potencial é a tecnologia, a altura dos aerogeradores. Em 2004, quando fizemos o Proinfa, nós trabalhávamos com aerogeradores de 40 metros de altura. Hoje, nós estamos com aerogeradores de 100 e até 120 metros de altura. O diâmetro dos rotores também modificou bastante, e o próprio design das pás tem contribuído para um aproveitamento melhor dos ventos. E ainda tem um fator que é característico nosso: os ventos do Brasil são muito bons. Não são os melhores do mundo, mas são melhores do que os europeus e do que os americanos. E isso faz com que a nossa produção eólica, a uma dada tecnologia, seja também bem maior. Então, em termos de perspectiva, considerando que o Brasil cresce por ano cerca de 6 gigawatts de potência para atender a demanda, considerando que há uma forte sinalização do governo no sentido de inserir as fontes renováveis na matriz, e isso não poderia ser diferente, considerando o grande potencial dessas fontes renováveis, e eu não estou dizendo só a eólica, estou dizendo também a solar, a biomassa e as hidrelétricas, e há uma grande perspectiva mesmo dessas fontes no país. Então, a eólica tem bastante oportunidade. E ainda, o nosso sistema, do ponto de vista da fonte renovável, ele tem uma característica interessante: a complementaridade das fontes renováveis. A hidrelétrica, a eólica, a PCH, a solar e a biomassa, elas têm uma alta complementaridade entre si. Nesse caso, essa figura mostra claramente a sazonalidade inversa entre a geração eólica e a hidrelétrica. Quando eu estou num momento em que os reservatórios estão vazios, que não está chovendo no período seco, é o período que mais venta. Então, há uma forte complementaridade entre a geração hidrelétrica e a geração eólica. E o contrário também é verdade. Isso faz com que nós aproveitemos de forma otimizada a nossa matriz e evitemos também a geração de energias com base em combustíveis fósseis, o que reduz a nossa possibilidade de queima de CO2. E nós estamos também percebendo que, do ponto de vista da solar, a solar tem uma forte complementaridade com a eólica, porque durante o dia não venta muito, é hora que faz sol, então a solar produz. E durante a noite, quando não tem produção solar, nós temos produção eólica. E, além disso, nós temos uma complementariedade geopolítica. Na região norte, nós estamos com as nossas hidrelétricas, no sudeste e centro-oeste, nós temos a bioeletricidade, e no sul e nordeste, nós temos a energia eólica. Esse é um fator também muito vantajoso para o Brasil, é uma característica nossa. Falando dos empreendimentos eólicos e da sua competitividade, eu mencionei para vocês a questão do tamanho das torres, né, a altura das torres, e a produtividade, que é o que nós chamamos de fator de capacidade. Quando você monta uma capacidade de produção, uma usina, um parque eólico,
Um parque de 100 megawatts, esse parque não vai gerar os 100 megawatts, ele vai produzir um determinado fator de capacidade, que, na época do Proinfa, nós trabalhávamos com 32%. Esse seria a produtividade líquida de um parque. E nós vimos que, dada a tecnologia e, principalmente, dadas as características dos ventos brasileiros, o nosso fator de capacidade é da ordem de 45%. Isso explica também a competitividade dessa fonte e o fato dela, então, ter evoluído bastante no Brasil. Esse mapa mostra os parques eólicos em operação, como eu disse, cerca de 1.471 estão em operação, mais 1.200 em construção e mais 5.000 em contrato, já iniciando um processo de construção. Veja que eles são localizados principalmente nas regiões Nordeste e Sul do país, onde estão os potenciais. Um fator importantíssimo para a indústria de energia eólica é o efeito na cadeia produtiva e o que tem trazido de benefício para o país em termos de indústria. Então, nós não estamos falando, quando falamos em energia eólica, nós não estamos falando da simples geração de energia elétrica para atender a demanda por energia elétrica. Nós estamos falando de uma cadeia produtiva como um todo. E essa cadeia produtiva é resultado de uma política no passado. O doutor Altino falou muito bem aqui que as políticas energéticas precisam de médio e longo prazo. A do Proinfa foi clara. Naquele momento, em 2004, quando fizemos um programa de incentivos, nós fizemos esse programa com o objetivo de trazer a tecnologia para o Brasil, de trazer os investimentos para o Brasil, para, no futuro, oferir esses benefícios. E esses benefícios estão sendo percebidos exatamente agora, quando a fonte eólica está indo para os leilões competitivos, a preços competitivos, sendo a segunda fonte mais competitiva do país, e trazendo toda uma cadeia produtiva. Nós já estamos com 11 fábricas no Brasil e 2 chegando, sendo que dessas 11 fábricas, 7 fábricas são de aerogeradores. Estamos gerando toda uma cadeia produtiva, gerando emprego e renda para o país. Falando de cadeia produtiva, nós temos um desafio, um aspecto muito importante que nos chama a atenção, que é a consolidação dessa indústria e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Na linha do que vem dizendo o próprio governo federal, nós estamos trabalhando no âmbito da eólica, entendendo a importância dessa cadeia produtiva, para trazer os benefícios também da pesquisa e desenvolvimento, buscando as instituições de pesquisas, as universidades, os centros de treinamentos, com o objetivo de trazer todo o benefício dessa indústria e desenvolver uma tecnologia nacional para a geração eólica. A tecnologia que está no Brasil, ela é de fora, naturalmente. Nós não tivemos tempo para desenvolver e não tivemos incentivos para tal. Hoje, nós estamos vendo condições de se desenvolver uma tecnologia nacional e estamos trabalhando no âmbito da eólica num projeto que nós consideramos de muita importância, que é o projeto de rede de pesquisa em energia eólica, que tem por objetivo integrar todos os centros de pesquisas, as instituições, e mapear essas instituições, agregar as demandas e oferta por pesquisa, com o sentido de desenvolver a pesquisa no Brasil para a geração eólica. Um outro aspecto que também nos chama bastante atenção e nos dá orgulho são os aspectos socioambientais associados à geração eólica. Primeiro, a geração eólica ela pode contribuir na segurança de suprimento, porque você não tem dependência do combustível. Você tem o combustível, o vento, é de graça e está aqui no país. Você não tem preocupação com preços externos. A emissão de CO2 é reduzida. A geração eólica em si tem emissão zero de CO2. Então, nesse contexto, você tem um aspecto socioambiental muito importante da questão eólica. Além disso, do ponto de vista social, você tem um aspecto de fixar o homem no campo, porque a atividade eólica ela não é concorrente com as demais atividades do campo. Então, se há uma criação de gado, se há uma agricultura, ela não vai concorrer com isso. E ainda vai levar mais renda. Então, aquela população que, às vezes, não tinha meios de obter outras rendas, passa a ter agora, com o arrendamento dessas terras, e passam a obter mais renda. Isso permite, então, que você fixa o homem no campo
e gera um efeito socioeconômico naquela região muito importante. Esse é o caso dos benefícios sociais que nós mostramos da geração de emprego. Já serão criados cerca de 20 mil empregos diretos na construção de parques eólicos até 2016. Então, essa geração de emprego que está incentivando a mão de obra local. Além disso, tem os benefícios associados à renda da população. Então, não sei se vocês acompanharam, mas algumas notícias nos jornais no final do ano passado mostrando que a energia eólica virou o próprio pré-sal no sertão, porque o sertão agora está vendendo vento, né, os vendedores de vento. E isso tem modificado muito a vida da população, além dos benefícios sociais que os próprios parques levam para as regiões, quando eles fazem as compensações dos investimentos nas regiões que estão sofrendo o impacto desses parques eólicos. Então, do ponto de vista social, a eólica também tem um aspecto muito importante. E, em termos de competitividade, falando em mercado de energia eólica, como eu disse, nós fizemos os leilões competitivos desde 2009 e foram contratados quase 7 gigawatts. Esses 7 gigawatts foram contratados num contexto em que, cada vez maior, foi aumentando essa capacidade instalada, associada a uma redução dos preços, dos custos de produção. Quando nós fizemos o Proinfa, lá em 2004, nós pagamos pela eólica cerca de R$ 300 por megawatt-hora. No leilão de 2011, a eólica foi vendida a R$ 100 por megawatt-hora. Aí você percebe o importante sinal, o resultado de uma política pública acertada, quando você faz um investimento, faz um programa de incentivo e depois você tem os benefícios desse programa de incentivo. Então, claramente, você percebe esse incentivo, esse resultado do incentivo na fonte eólica. Em termos de competitividade, então, por que a fonte eólica passou por toda essa trajetória que nós mostramos e por que ela chegou nesse estágio? Fator 1, a questão tecnológica, como eu disse. A altura das torres e o diâmetro é um dos fatores que explica essa competitividade. As condições favoráveis de vento do Brasil, que são praticamente únicas. O modelo de leilão, a forma que o governo contrato com 20 anos, corrigido por IPCA, que dá uma garantia para que o empreendedor busque um project finance junto ao banco, esse é um fator fundamental. E aí eu destaco que, no caso da energia eólica, ela não tem nenhuma particularidade no âmbito do BNDES para receber financiamento. As condições de financiamento para eólica, PCH e biomassa são as mesmas. Então, não é o fato do BNDES dar um incentivo específico para a eólica. O BNDES dá incentivo específico para a fonte renovável de energia. E ele, do ponto de vista das fontes emissoras de CO2, ele é um pouco duro. Por exemplo, no caso de prazo de financiamento para energias renováveis, são 16 anos e ele empresta 100% de TJLP. E empresta 80% dos investimentos. Quando vai para a termoelétrica, ele dá 14 anos de prazo, só empresta 50% e cobra 50% de TJLP e mais um custo adicional. Então, do ponto de vista de emissora, ele faz diferença. Agora, se é renovável, ele trata da mesma coisa. Então, houve, a partir de 2008, uma redução dos investimentos na Europa, resultado da crise, e os países que continuaram investindo em fontes renováveis foram China, Índia e Brasil. A China é um país extremamente fechado, tem mais de 100 fábricas lá dentro e não aceita novos fabricantes. A Índia segue uma trajetória similar e o único país que tem recebido investimentos de fora é o Brasil. Como o Brasil é o único locus de investimento, os investidores vêm para cá e entram num processo natural de competição, o que faz com que eles estejam dispostos a também vender mais barato. Então, nesse contexto, nós falamos do fator de competitividade, trajetória da energia eólica, e isso explica por que a energia eólica veio para ficar. Naturalmente, a energia eólica tem hoje um incentivo de ICMS e IPI, mas isso não explica toda essa competitividade, porque nós estamos falando de um preço da ordem de R$ 100 por megawatt-hora. O custo marginal de expansão do Brasil é da ordem de 150.
Ainda que a eólica venha a crescer 10% ou 20% no preço, ela vai continuar sendo ainda a segunda fonte mais competitiva do país. Então, não há uma perspectiva de retorno dessa fonte. Ela está seguindo um caminho virtuoso, um caminho natural, é uma fonte limpa, é uma fonte renovável, que está trazendo benefícios sociais, está trazendo benefícios econômicos e tecnológicos para o Brasil. Então, é um momento muito oportuno e é muito fácil defender energia eólica nesse país. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, doutor.